Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta sexta-feira, sexta-feira, 26 de setembro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 932. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz, AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva, o São Paulino, grande Michel Silva, está aí ele firme e forte. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma forma muito especial por estar conosco. Você que está chegando agora e você que já faz tempo que está acompanhando essa nossa jornada de estudo, de formação e de oração. No fundo, o Kairos, ele é uma comunidade, vai sendo formada uma comunidade, sendo formando é medonho, né? Uma comunidade vai sendo formada. Uma comunidade de pessoas que compreendem, ou que começaram a compreender um pouco melhor as coisas de Deus e aquilo que a igreja ensina. E justamente por compreender é porque deixou o Espírito Santo agir. A gente compreende melhor porque deixamos o Espírito Santo agir. E quando o Espírito Santo age, ele vai transformando a nossa visão do mundo, ele vai transformando a nossa visão de Deus, e ele vai transformando a nossa visão pessoal sobre nós mesmos. Isso é tão sério, isso é tão importante. Então, a nossa comunidade, a nossa pequena comunidade, é uma pequena comunidade de pessoas orantes, de pessoas que compreendem, que dependem de Deus para tudo. Então, isso é muito importante. Fico muito feliz que isso esteja acontecendo. E quando isso acontece, é um sinal das mãos de Deus que estão tocando o nosso coração. É um sinal de que o trabalho está sendo feito de acordo com a vontade de Deus, apesar das nossas fragilidades, apesar dos nossos pecados, apesar de tudo aquilo que a gente faz para atrapalhar o trabalho de Deus, né? Mas quando a gente percebe esses detalhes, você nota que o caminho está certo. Estamos no caminho certo. Então, a aula de ontem foi um pouquinho mais profunda. De vez em quando eu preciso levar você para esta condição. Se você não entendeu direito a aula de ontem, me manda uma mensagem pelo zap da rádio 3932-1600. Olha, Paulo, eu não entendi direito tal ponto da aula de ontem. Manda uma mensagem gravada que eu posso explicar para você melhor. Porque eu não sei se você teve a compreensão adequada, eu não sei se você achou importante, eu não sei. Eu não tenho retorno. Veja, eu não vejo o rostinho de vocês, eu não vejo os olhinhos de vocês. Então, eu não sei se vocês estão entendendo direito, se aquilo que eu expliquei realmente foi compreendido no nível mínimo que deveria ter sido compreendido. Não sei, eu não tenho retorno. Quando a gente dá aula ao vivo, presencial, você olha para as pessoas, então você acompanha o desenvolvimento da aula. Você percebe, olha, aqui estão entendendo, aqui não estão entendendo, vou voltar aqui, vou... Com a gente não tem, eu não tenho mais essa oportunidade, porque nem ao vivo mais é o programa. O programa é gravado. Enquanto era ao vivo, eu podia perguntar para você ao vivo, você está entendendo? E você me mandava uma mensagem, estou entendendo. Mas agora nós não temos nem mais essa oportunidade, infelizmente. Mas são contingências. O importante é a gente se adaptar àquilo que a gente tem. Então, nós estamos num horário novo de programa e nos adaptando a essa situação nova de programa, que não é mais ao vivo, é gravado. Então, quando você tem dúvida, quando você tem alguma questão, telefona para o zap 3932-1600, o zap da rádio, hein? E manda para mim a sua dúvida, a sua questão, a sua pergunta, o seu elogio, a sua crítica. Por favor, de forma educada, para a gente poder colocar no ar essa crítica, essa pergunta, essa dúvida, e para a gente poder melhorar o programa. Graças a Deus, o programa está sendo vinculado pela rádio, pelo YouTube da rádio e pelo Facebook da rádio. Então, a maior parte das pessoas gostava ou gosta de participar do programa ou de assistir o programa pelo Facebook. Então, às 8 horas da noite, a rádio coloca na internet, através do Facebook dela e do YouTube da rádio,
o programa Kairos Tempo de Graça. Esse mesmo programa que você escuta no rádio. Só que no rádio ele é um pouco maior porque tem música. E tanto no YouTube da rádio quanto no Facebook da rádio não tem música. É o programa direto, tá bom? Então, vai se acostumando, eu também vou me acostumando, e aos poucos nós vamos chegando nessa condição, como nós estávamos quando o programa era até às 11 horas da noite ao vivo. Tá legal? Então, muito bom. Agradeço a Deus, agradeço a Paróquia Nossa Senhora do Brasil, agradeço ao pessoal da rádio, tanto na pessoa da Gláucia, da Kátia, de todo esse povo que fica aí por trás da administração da rádio, da parte técnica. Sem eles, nós não temos o programa. Tá legal? Muito obrigado, realmente, do fundo do meu coração. Então, nós estamos vendo a ação do Espírito Santo. E agora a ação do Espírito Santo em nós. Em nós. E a ação do Espírito Santo em nós, ela é uma ação muito bonita porque ela vai transformando a nossa forma de ver o mundo. Olha que coisa interessante. Como isso é importante, gente. Sem a ação do Espírito Santo, eu vejo a minha vida de um jeito, eu vejo as coisas que acontecem no mundo de forma limitada e não presto tanto atenção em Deus e nem tanta atenção nas pessoas, como eu deveria. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas se eu não conheço Deus? Então, o Espírito Santo vai me revelando quem é Deus. O Espírito Santo vai me revelando que Deus é amor, vai me revelando que Deus é Pai, vai me revelando que Jesus é Deus que se fez homem. É o Espírito Santo que me revela isso por dentro. Eu aprendo isso na catequese, a gente aprende isso no catecismo, mas quem revela essas verdades para mim, no meu interior, é o Espírito Santo. Então, nós vamos ter uma aula, quando nós terminarmos de estudar essa parte da ação do Espírito Santo, que vai modificando a minha forma de enxergar as coisas. Nós vamos estudar de forma muito profunda este nível de aprendizado que o Espírito Santo nos dá por dentro, de nos revelar Deus como Pai e Jesus como Filho de Deus, como Deus que se faz homem. Essa é uma aula muito linda, muito bonita, e eu gostaria de que você continuasse nesse nosso estudo, para que a gente possa chegar neste nível de aprender esta aula, que não vai ser hoje. Hoje nós vamos falar da ação do Espírito Santo ainda na nossa inteligência e na nossa vontade, só que de uma maneira muito mais prática. Porque essa potência humana, essa capacidade humana de pensar e de decidir são e podem e devem ser iluminadas pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos uma alma espiritual. Se eu não deixo o Espírito Santo iluminar essas potências naturais que nós temos como seres humanos, de pensar e de decidir, eu perco muito. Você quer ver uma coisa? Um exemplo, só um exemplo antes de nós entrarmos na aula em si. Porque a nossa inteligência vai ser iluminada de várias maneiras pelo Espírito Santo, de várias maneiras. Mas a Igreja nos ensina, em São Tomás de Aquino, que aqueles 7 dons de santificação que nós recebemos no nosso batismo, né, que são eles: inteligência, ciência, conselho, temor de Deus, fortaleza, piedade e sabedoria, agem de forma específica na nossa inteligência e na nossa vontade. Deus tem formas infinitas de agir na nossa inteligência e na nossa vontade. Se nós dermos esse espaço para Deus, porque Deus é infinito. Mas a Igreja nos mostra, nos ensina, por exemplo, o quanto e como esses dons que nós recebemos no nosso batismo, que são os dons de santificação, são importantes e como esses dons agem tanto na nossa inteligência quanto na nossa vontade. Você pega, por exemplo, os 3 primeiros dons que nós vamos estudar, que são o entendimento, a ciência e o dom de conselho, vão agir especificamente na nossa capacidade de inteligência. Especificamente. Entendimento, ciência e conselho. Então, dos 7 dons que nós recebemos do Espírito Santo,
3 deles vão agir de forma direta na nossa inteligência, que são eles: dom de entendimento ou de inteligência, dom de ciência e o dom de conselho. Tá? Veja, os outros 3 dons, temor de Deus, fortaleza e piedade, vão agir na nossa vontade, na potência humana da vontade. E o último dom, que é sabedoria, vai agir tanto na inteligência quanto na vontade. Entende? Então, a igreja nos ensina isso. São Tomás de Aquino nos ensina isso. E muita gente não tem nem noção que existem esses dons que nós recebemos. São capacidades sobrenaturais que nós recebemos no nosso batismo. Os dons de santificação, que nos são dados por Cristo através da ação do Espírito Santo. Então, veja, nós vamos começar aulas mais práticas e vamos sair um pouquinho dos conceitos mais teóricos e vamos analisar de forma prática a ação que o Espírito Santo realiza na nossa vida interior, na nossa alma. São só esses 7 dons que vão agir na nossa inteligência e na nossa vontade? Claro que não. Claro que não. O Espírito Santo, ele é infinito, porque ele é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Então, esta ação infinita de Deus, de várias formas, é infinita. Então, Deus arruma várias formas de agir dentro de nós. Interessante isso, né? Não dá para a gente estudar tudo. Por isso que a gente vai estudar, vai analisar só esses 7 dons que Deus nos dá, porque são os 7 dons de santificação que nós aprendemos na nossa catequese. E aí, a partir desses dons, nós vamos percebendo como Deus ama a gente, como Deus é providente, como Deus está preocupado com cada detalhe da nossa existência. Isso é importante porque Deus não é esse Deus que muita gente acha. Tem grupos de pessoas que acham que Deus, ao criar o mundo, Deus criou o mundo e se afastou da humanidade. Tem muita gente que pensa assim. Gente, é impressionante como tem gente que pensa assim. Isso para mim foi uma surpresa. Quando eu comecei a estudar essas coisas, né, há muitos anos atrás, para mim isso foi uma grande surpresa. Como tem pessoas que acham que Deus não se preocupa com a gente. E aí você vai entendendo que a pessoa vai chegando nesse nível ou por influência de amigos, ou por influências de filosofias, por influência da televisão, das mídias, e também por sofrimento. As pessoas vão passando por determinados sofrimentos na vida, que não estão preparadas para passar pelo sofrimento, porque é exatamente isso que a sociedade formou hoje em dia. Formou pessoas que não estão preparadas para a verdade da vida e para a verdade de Deus. A vida, no mundo onde as pessoas têm a possibilidade de pecar, apesar de terem sido salvas do pecado original por causa de Cristo, a capacidade, infelizmente, de pecar continua na nossa existência. A opção de pecar, capacidade é uma palavra pesada, mas a opção de pecar continua no nosso coração, porque nós somos livres. Eu posso escolher obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Quando eu desobedeço a Deus de maneira clara, eu sei que eu estou desobedecendo a Deus, eu sei que isso não é vontade de Deus e faço, isso é pecado. Então eu sei que isso está errado e vou lá e faço. Aí eu estou pecando. Veja, isso é o pecado. É a desobediência a Deus plenamente cometida. Eu sei que isso não está certo, eu sei que isso não é vontade de Deus, eu sei que isso é errado e vou fazer. Isso é o pecado. Veja, então, o ser humano tem esta liberdade. Então, o pecado é o uso irracional da liberdade humana. Por que irracional? Porque eu sei que eu estou indo contra Deus, eu sei que estou indo contra o próximo, eu sei que eu estou indo contra mim mesmo e faço. Isso é pecado. Isso é o pecado. Então, é importante a gente ter essa perspectiva do que é o pecado. O pecado é um ato voluntário. É um ato que eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo. Que eu estou cometendo um ato contra a vontade de Deus. Quando eu me masturbo, e eu não estou me masturbando, estou falando isso como um exemplo. Quando a pessoa se masturba, ela pode estar cometendo um ato voluntário ou não.
Ah, eu não sei que é pecado. Mas espera um pouquinho. Como não sabe? Sabe, a masturbação vai contra o ato sexual em si. A masturbação é uma busca pelo prazer do ato sexual sem o ato sexual. É uma busca do prazer momentâneo. É buscar aquele prazer que eu tenho no ato sexual sem ter o ato sexual. Então é um pecado que pode ser grave, inclusive, bem grave. E quantas pessoas cometem esse pecado? Quando eu vejo uma imagem pornográfica, ou seja, eu estou vendo uma relação sexual, isso é um pecado grave, porque a relação sexual foi feita para existir entre um homem e uma mulher, na intimidade do casal, só entre eles. Não é algo que deve ser publicado para levar as pessoas que estão assistindo aquilo a terem prazer pelo prazer. Então você está tirando do ato sexual o sagrado, o belo e a sua proposta, que é criação. E que é a transformação do casal, que é o crescimento do casal, a entrega do casal. Então, você está desajustando totalmente o que Deus quis para buscar algo que tem nesse ato que é o prazer. Isso é pecado. Entende? Então, é ter plena consciência que isso está errado e estou fazendo isso. Porque eu me viciei nisso. Entende? Eu não luto contra, eu não quero ir contra, não quero buscar ajuda, eu quero continuar buscando esse prazer. Estou no pecado. Veja, então o pecado é um ato consciente que eu estou fazendo coisas que não deveria. A minha consciência me acusa. Percebe? O pecado ele vai desajustando o ser humano. E ele vai cegando o ser humano. Então o ser humano perde a noção da realidade. O pecado ele causa, além de todos os males, esses também. O ser humano vai perdendo, que vive no pecado, vai calando a sua consciência, vai, como é que se fala? Não é só calar a consciência, vai deixando a consciência adormecida. Então eu vou perdendo a noção do que é correto, do que é certo, do que é digno. Eu vou perdendo a noção da realidade. Isso é muito sério, viu, gente? Isso é muito sério. O pecado, ele é medonho. O pecado, ele é medonho. Então, eu vou perdendo. Quando eu vivo no pecado, eu perco noção de realidade. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é muito orgulhosa, prepotente, que sabe tudo, que tem todas as respostas, você já conviveu com pessoas assim? É muito difícil. Essa pessoa se recusa normalmente a compreender os seus erros, a perceber os seus erros. Ela trata mal os outros, ela ofende, ela passa por cima, não está nem aí. E quando você fala para essa pessoa que ela está fazendo isso, a pessoa não percebe, fala, não, de jeito nenhum. É você que é muito fraco, é você que é muito cheio de dodói, é você que... Ela não consegue, ou ele não consegue entender o quão mal está fazendo, porque ela não enxerga, ele não enxerga. Vai perdendo perspectiva. O pecado faz com que a gente perca a perspectiva. E a primeira perspectiva que a gente perde é da feiura do pecado. Então, o pecado, ele sempre se apresenta para a gente como algo legal, algo bacana, algo que a gente merece. Só que por trás deste algo legal, bacana e que a gente merece, está a mão do demônio. Está a maldade do demônio, que o demônio quer matar a humanidade através do pecado. Isso é literal. Se nós pudéssemos enxergar a feiura do pecado quando ele se apresenta para nós como uma tentação, porque o pecado sempre se apresenta como uma tentação. E essa tentação, ela é uma tentação aparentemente agradável, aparentemente legal. Só que por trás desta aparência agradável e bela, existe algo tremendo, algo horroroso, algo horrendo. Só que a gente não enxerga de cara este horrendo. É exatamente isso, porque a nossa capacidade de enxergar não é capaz de atingir. É por isso a importância da ação do Espírito Santo na nossa inteligência. Porque o Espírito Santo, ele revela a feiura do pecado, ele revela a bondade de Deus, ele revela a pessoa de Deus, ele revela o amor de Deus, ele revela a misericórdia de Deus, e ele revela também a feiura do mal. Percebe? Então, quando nós não deixamos o Espírito Santo agir na nossa inteligência, na nossa capacidade de enxergar o mundo,
Nós perdemos muito. A gente acha que a gente enxerga, só que a gente não está enxergando um palmo na frente. Esse é o problema também do pecado. Ele nos cega. Então eu não sou capaz nem de enxergar, humanamente falando, se eu não prestar mais atenção, a feiura do pecado. Porque ele sempre me apresenta algo agradável. O pecado sempre, quando ele se apresenta como tentação, ele sempre se apresenta como algo agradável, imediato aos sentidos. Imediato. Algo imediato, agradável. Só que ele não me apresenta de cara as consequências daquele prazer inicial imediato. Compreende? O exemplo das drogas. Então, quem usa a droga pela primeira vez vai sentir um prazer, vai sentir algo legal pra caramba, gostoso. Se a droga não fosse gostosa, ninguém se drogava. Se a droga te deixasse enjoado, se a droga te deixasse vomitando, se deixasse caído no chão de cara, ninguém usaria a droga. Quem vai querer passar por uma humilhação dessa? Por essa sensação de enjoo, de mal-estar? Quem vai passar por isso? Agora, a droga apresenta pra gente, para quem usa a droga, graças a Deus eu não uso, mas para quem usa a droga, a pessoa vai experimentar um prazer, que é um prazer forte. Só que não apresenta junto com o prazer o que vem depois. O vício. Aquele prazer vicia, ainda vicia o seu corpo, vicia os seus órgãos. São substâncias que causam vício. Essa substância, quando ela é ingerida, cheirada, inalada, seja lá como for, bebida, fumada, ela vai exercer no nosso cérebro um estímulo. Então, a primeira fase da droga é estimular o nosso cérebro de forma positiva. Eu vou sentir euforia, eu vou sentir alegria, eu vou sentir tranquilidade, eu vou sentir um monte de coisas, ainda mais quando eu estou triste, magoado, com raiva, com ódio, frustrado. Por que as pessoas vão para isso? Justamente porque está assim. Em vez de cuidar a raiva, em vez de entender por que está com raiva, por que está frustrada, em vez de trabalhar essas coisas com Cristo, vai para uma fuga. Foge da verdade. Todos nós nos frustramos nessa vida. Todos nós temos problemas difíceis de ser resolvidos. Todos nós passamos por injustiças, por coisas que são terríveis. Só que nós não podemos fugir da realidade da vida. A vida é isso. Infelizmente, o pecado gera tudo isso na vida das pessoas. Então, nós, para vivermos, precisamos entender essa realidade e saber enfrentar essa realidade de forma adequada com Cristo. Na igreja. Não é achar que você entrou na igreja, agora não vai ter problema mais nenhum. Isso não existe, gente. As injustiças estão aí, as coisas erradas estão aí, as traições estão aí, a corrupção está aí, está tudo aí. Nós precisamos enfrentar isso com Cristo, no poder do Espírito Santo. Não é fingir que isso não existe. O paraíso não vai ter isso. Quando nós estivermos no céu, nós não teremos mais essas ações. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos no vale das lágrimas. E não é culpa de Deus. Deus não quereria que o ser humano passasse por nada disso. Foi o demônio que trouxe o pecado para o mundo. Foi o demônio que estabeleceu no coração dos primeiros pais a desobediência. Foi tentação do mal. O ser humano não foi criado assim. O ser humano foi criado bom. O pecado veio e desajustou tudo. Desajustou o ser humano por dentro, quebrou a relação do ser humano com Deus e desajustou a relação do ser humano consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Então o pecado ele veio para destruir a humanidade, porque é o demônio que odeia a Deus. Como ele não pode atingir a Deus, ele atinge a humanidade que foi feita à imagem e semelhança de Deus, como nós vimos na aula passada. Nós pensamos e decidimos, semelhante a Deus, porque Deus pensa e Deus decide. Só que Deus é perfeito. Nós também fomos criados perfeitos por Deus, mas o pecado desajustou a nossa relação e a nossa existência. Então Jesus veio para ajustar, reajustar aquilo que foi desajustado pelo pecado. Então o pecado ele se apresenta sempre como uma tentação que nos oferece um prazer momentâneo. E prazer momentâneo, ele pode ser extremamente perigoso
na medida em que nós estamos frustrados, tristes, revoltados, injustiçados, vivendo mal, vivendo de forma mal resolvida com os nossos problemas. Veja, é a fuga daquela sensação de tristeza, de fracasso. Só que essa fuga cobra um preço brutal. Não é uma fuga que não cobra nada. Ah, tudo bem, amanhã está tudo em ordem. Não, não está, não. Porque você entrou num ciclo muito vicioso, tanto para o seu corpo quanto para a sua alma. Quando você abre espaço para um pecado, você está abrindo espaço para o demônio. Quando as pessoas perguntam o que é mais importante, o exorcismo que a igreja realiza para tirar o demônio da alma das pessoas, que isso é um grande mistério, mas é real, ou a confissão, quando nós acusamos o nosso pecado, muito mais a confissão. Porque por trás de cada pecado está a mão do demônio. E aonde o pecado entra na vida da gente, nós estamos dando aquele espaço da nossa existência para o demônio e não para Deus. Por isso é terrível. Por isso é brutal. Então, é necessário que nós tenhamos essa consciência. Então, a primeira coisa que a gente perdeu foi a consciência da gravidade do pecado. E o Espírito Santo vem revelar para a gente, de forma amorosa, a consciência da gravidade do pecado. Então, veja, as pessoas vivem hoje mergulhadas em pecados gravíssimos e acham que está tudo bem. Não é assim mesmo. Todo mundo faz. Gente, veja, não existe isso é gravíssimo. Não é porque todo mundo faz que deixou de ser grave. Se todo mundo meter a mão no fogo, todo mundo vai queimar a mão. Ah, mas está todo mundo colocando a mão no fogo, que virou moda colocar a mão no fogo, por exemplo. Um exemplo. Louco, mas é um exemplo. Mas veja, você vai estourar sua mão, você vai arrebentar sua mão. E você precisa da sua mão para muito. Você escreve, você toca, você trabalha com as suas mãos. Você vai destruir sua mão só porque todo mundo está fazendo isso? É a mesma coisa. Está todo mundo vivendo a sexualidade de forma errada, contrária ao 6º mandamento. As pessoas estão se destruindo e achando que está tudo certo. Que a igreja não tem o direito de falar, olha, você está se destruindo, você está destruindo as futuras gerações, você está destruindo o teu corpo, está destruindo tudo. Ah, não, eu faço o que eu quero. E as consequências? Esse é o problema, as consequências. Veja, uma relação sexual, ela não só cria intimidade entre o marido e a esposa, como tem a possibilidade de gerar filhos. E filhos são seres humanos, não são células agrupadas. Mesmo que o começo sejam poucas células que estão se dividindo, já tem as células e a alma. Então já é um ser humano. Está se desenvolvendo, mas é um ser humano. Não deixou de ser um ser humano, porque já tem a alma. E as células estão sendo organizadas. Ah, não pensa, mas a alma pensa. E aí? Então pode abortar? Milhões de abortos todos os meses no mundo. Todos os anos, perdão. Milhões. É um holocausto, é uma destruição. Estão matando seres humanos totalmente indefesos, homens e mulheres. E principalmente, quem leva para a morte são os pais. Veja, isso clama ao céu. Por quê? Porque não tem mais noção da realidade. E acha que está tudo certo. Se você falar alguma coisa, você é o errado. Você é o fanático. Você é aquele que quer atrapalhar o prazer dos outros. Você é aquele que quer atrapalhar o direito dos outros. Veja, o direito à vida não pertence a gente. O direito à vida pertence a Deus. Porque é Deus quem gera a vida. Não sou eu que gero vida. Tanto não gero vida que eu não consigo dar vida para um filho doente. Eu participo da criação dos filhos, mas eu não gero vida. Quem gera a vida é Deus. Então, a vida pertence a Deus, não pertence a gente. Eu recebi a vida de Deus como dádiva. E eu tenho que oferecer a Deus a administração adequada deste bem que Ele me deu, que é a vida. Eu não tenho direitos sobre a vida. Quem tem direito é quem criou. Não sou eu que criei, é Deus quem cria. Deus, na sua infinita misericórdia, me convidou para participar da criação com Ele, mas quem cria é Ele. Veja, isso é
Básico do básico do básico. E milhões de pessoas não enxergam, ou não querem enxergar, porque não deixam que o Espírito Santo ilumine a sua inteligência. Gente, isso é muito sério. Então, o pecado, ele é a primeira coisa que o Espírito Santo mostra para a gente, é quão horrendo é o pecado. É quão asqueroso é o pecado. Uma pessoa que acorda, iluminada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo passou por todo aquele processo com ela, saiu dos pontos daquele conhecimento dela mais superficial e foi indo cada vez mais profundo, no profundo desta alma, e mostrando os pontos onde estão guardadas as dores, as tristezas, os complexos, os medos, aonde estão guardados os pecados não confessados. Quando o Espírito Santo ultrapassa tudo isso e encontra Deus dentro dessa pessoa, essa pessoa tem uma vida nova, que nós vimos na aula passada. Renasceu. Porque ela realmente se reconhece filha de Deus, porque foi perdoada por Deus e perdoado por Deus. E começa a perceber que tem capacidades que até então ela não sabia usar, e nem sabia que tinha, que são as capacidades sobrenaturais que nos foram dadas no nosso batismo, no nosso crisma. Nós temos um organismo sobrenatural que precisa se desenvolver. Os dons de santificação vêm ajudar a desenvolver esse organismo sobrenatural que nós ganhamos pelo mérito de Cristo no nosso batismo. Então isso é muito importante. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo vai revelando dentro da gente é a feiura do pecado. Então, se eu não deixo o Espírito Santo revelar a feiura do pecado, eu não tenho noção da realidade. E eu acho que eu tenho. Por isso o problema de quem vive só no nível racional. Raciocinar é importante, importantíssimo. Mas o nosso raciocínio precisa ser iluminado pelo Espírito Santo. Dá para entender isso? Então, veja, o primeiro ponto é você ver a feiura do pecado. Na realidade, o primeiro ponto é a gente enxergar a beleza de Deus. Nós vamos estudar isso. Como que o Espírito Santo me revela que Deus é Pai, que Jesus é Deus. É o Espírito Santo que me revela. Mas só que isso é tão importante que eu quero dar uma aula específica para isso quando nós acabarmos de estudar a ação dos dons na nossa inteligência e na nossa vontade. Porque isso é tão importante, tão importante, tão importante, que não pode ser colocado como uma sequência, tem que ser olhado de forma à parte. Então, veja, a primeira coisa que Deus faz no nosso coração, quando nós deixamos que o Espírito Santo tome a guia da vida da gente, é iluminar a beleza que é Deus e mostrar a feiura do mal. Sem a ação do Espírito Santo, eu não entendo interiormente a beleza de Deus e não percebo de cara a feiura do mal. Então, quando uma pessoa cai na droga, ela está buscando fugir da realidade. Uma fuga. A droga vai ter um efeito no cérebro dessa pessoa, mas também vai ter um efeito depressivo depois que passar o efeito da efusão. Toda droga deste nível age no nosso cérebro, primeiro dando um efeito de efusão. A pessoa fica alegre, fica espontânea, fica solta, sente um prazer imenso, só que depois vem um efeito de depressão. Faz parte da ação química da droga no corpo. Então, ela está fugindo da tristeza, então ela gostou daquele efeito efusivo inicial. Só que ela não sabe ou não quer entender que tem depois do efeito efusivo um efeito depressivo. Da mesma forma que ela fica alegre, feliz, exultante, prazerosa, ela vai ficar triste, depressiva e amargurada. Quando ela está triste, depressiva, amargurada por causa da depressão da droga, ela vai buscar mais droga para voltar para aquele efeito inicial da efusão. Toda droga, o álcool faz isso, o fumo faz isso, a cocaína faz isso, todas as drogas sintéticas fazem isso. O fumo nem tanto. Ele dá um certo prazer. Essa ação efusiva é uma ação que é não tão perceptiva, mas tem também. Só que você está colocando elementos estranhos ao seu organismo. Elementos estranhos ao equilíbrio que o seu organismo tem normalmente. Porque o nosso organismo ele tem um equilíbrio.
o nosso organismo ele tem como agir de uma forma efusiva e de uma forma mais depressiva. Quando o nosso organismo segrega determinadas substâncias, adrenalina, noradrenalina, epinefrina, norepinefrina, o nosso organismo sente prazer. Então, quando eu faço uma ginástica, uma boa ginástica, o meu organismo libera certas substâncias que me dão prazer. As adrenalinas, as noradrenalinas e tudo mais. Então, isso faz parte do nosso organismo. Só que eu não posso viver em função disso também. Tem muita gente que foge da vida para fazer esporte o dia inteiro, porque sente bem no final. Só que não faz as coisas que tem que fazer. Veja, há um desequilíbrio aqui. Isso aqui é fuga. Por que uma pessoa passa 3, 4, 5 horas numa academia? Porque está fugindo da vida. Está buscando no exercício descobrir, sentir o efeito que essas substâncias que são produzidas pelo nosso organismo fazem. Então, uma pessoa que comeu bem, por que a pessoa se sente bem porque ela comeu bem? Porque o organismo libera substâncias para avisar para o cérebro que não precisa comer mais porque acabou a fome. Então, essas substâncias que são liberadas para o cérebro para avisar que já acabou a fome, dão prazer ao ser humano. Por que a pessoa come? Porque ela quer sentir esse prazer. Então, ela está buscando fugir da tristeza dela com recursos químicos, ora naturais e ora externos. Se você quebrar esse equilíbrio, você está quebrando o equilíbrio do ser humano. Veja, então isso é muito sério. Isso. Então, o prazer faz parte da vida da gente, mas a gente não pode viver para buscar o prazer. Esse é o desequilíbrio pior, no sentido orgânico, né? A chave para... Como é que o organismo sabe que eu estou com fome? Porque o organismo ele vai liberando determinadas substâncias que vão avisando que, olha, está faltando. Está faltando. Tá? Estou precisando de energia, não estou encontrando energia. O organismo fala para mim mesmo, para o meu cérebro. Eu preciso de ATP, eu preciso de... Só que eu não estou tendo tanto quanto eu estou precisando. Então o organismo percebe, está precisando comer açúcar. Então está precisando comer. Está precisando ingerir. Então o organismo revela para o cérebro, olha, o seu estômago, que tem um monte de receptores, vai revelar para o cérebro, olha, está faltando açúcar, está faltando amido, está faltando um monte de coisa. E aí vem aquela sensação de fome. Aí você vai lá, come, aquela sensação de fome acaba, e o seu organismo fala para o teu cérebro, olha, não precisa mais, está bom. Você entende? Conforme o seu organismo revela para o seu cérebro que já está bom, é o prazer. Olha, senti prazer, está tudo tranquilo. Pronto. Isso é natural. Assim como a sexualidade, assim como a comida, tudo aquilo que o organismo precisa. Isso é natural do ser humano. Agora, quando você ingere substâncias que causam essa euforia externas, você está colocando no seu organismo coisa que o seu organismo não tem. Veja, isso é muito sério. Tanto viver para comer, para sentir aquele prazer, entendeu? O prazer é uma forma de dizer já está tudo bom. Agora, se eu vivo só para comer, só para o prazer, eu vou perdendo essa capacidade natural do organismo. Ele vai se desajustando. Então, eu estou fazendo mal para o meu organismo. Só que o pecado, ele nunca fala que eu estou fazendo mal para o meu organismo. Ele só me apresenta o prazer da comida. Olha o gosto, que gostoso, olha que... Apresenta só o prazer da sexualidade. Só que ele nunca fala que está fazendo mal todo aquele sistema de adrenalina e noradrenalina que está sendo toda vez liberada com a sexualidade. Sabe? Todas aquelas substâncias que nos dão prazer, se forem liberadas constantemente, não vão dar só prazer, vão dar problema. Porque o organismo não suporta todo esse desajuste. E ainda mais quando você coloca substâncias externas que vão entrar nessa realidade de prazer aí. Não sei se você conseguiu entender. Então, o pecado, ele nunca me apresenta as consequências diretas e indiretas daquele prazer que ele está me oferecendo. Eu não enxergo. O demônio, ele é terrível. Ele se esconde. Ele apresenta só o prazer e não as consequências que estão por trás, diretas e indiretas. Veja,
Se eu uso uma mulher para ter prazer, eu estou destruindo essa mulher. O coração dela, os sentimentos dela, os sentidos dela, os sonhos dela. Percebe? E vice-versa. Se aquela mulher se aproxima de mim só porque ela quer um homem que garanta a sua subsistência, ou que garanta a sua segurança, que garanta seu dinheiro, que garante um posto-chave no trabalho, não é só prazer que está envolvido. É pecado e pecado grave. Você percebe? Só que só o racional não percebe todas essas nuances. É necessário que o Espírito Santo me ilumine para enxergar a malícia, a maldade, a feiura. Entende? Então, o pecado, ele precisa ser revelado como ele é, quando ele se apresenta a mim. Quem me revela isso? É o Espírito Santo. Por isso que o demônio odeia a igreja. Por isso que o demônio odeia os sacramentos. Por isso que o demônio odeia a Bíblia. Por isso que o demônio odeia o catecismo da Igreja Católica. Por isso que o demônio odeia a Virgem Maria. Veja, por causa disso. Porque um homem e uma mulher que são homens e mulheres que são dominados, entre aspas, no bom sentido, pelo Espírito Santo, começam a enxergar a vida como a vida é. Percebem que neste mundo, neste vale de lágrimas, enquanto Cristo não voltar, a vida vai ser dura, vai ser triste, mas isso é uma maturidade que o Espírito Santo vai te dando, é uma sabedoria que o Espírito Santo vai te dando. Por isso, o dom de sabedoria é importante, tanto para a inteligência quanto para a vontade. Porque essa maturidade espiritual dada pelos dons de santificação, ela é imprescindível. Porque senão eu vou ser sempre um moleque, e a mulher vai ser sempre uma moleca. A mulher vai sempre esperar o príncipe encantado e o menino vai sempre esperar a vida de sucesso. Gente, não existe príncipe encantado. E não existe sucesso eterno. Hoje você pode estar tendo muito sucesso. Amanhã não. Amanhã você pode quebrar, você pode falir, faz parte da vida. Por que no casamento o padre fala assim? Você vai ser fiel na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza. Por que o padre fala isso no casamento? Porque é a realidade. Quantas pessoas vão para o casamento achando que vão ser jovens para sempre, belos, felizes para sempre, ricos e ricas para sempre? Só que tudo muda. Essa consciência real de que a vida não é aquilo que se apresenta no momento, mas a vida é um conjunto, a vida é uma grande tapeçaria que vai sendo construída com Deus, é a sabedoria de Deus. Então, uma pessoa que está mergulhada nessa sabedoria de Deus é uma pessoa que está preparada para enfrentar as dificuldades da vida. Não existe príncipe encantado, gente. Todo rapaz, por mais belo, por mais bem formado, por mais perspectiva, por mais saúde, vai falir, vai quebrar, vai não dar certo o negócio, vai perder o emprego. Com o tempo vai perdendo a juventude, com o tempo vai perdendo o ímpeto, a força. E quando você tiver velhinho lá, aquela moça linda que casou com você, se ela só casou porque você tinha bom sucesso, agora vai te largar? E você vai largar porque agora ela não é mais aquela garota lindíssima, com todas as medidas fantásticas. E aí? Sabedoria que vem do alto. O dom de sabedoria. Então vamos lá. Já vimos que os dons de sabedoria vão agir tanto na nossa inteligência quanto na nossa vontade. O primeiro dom que vai agir diretamente na nossa inteligência é o dom do entendimento. O que é o dom do entendimento? É o dom de entender a palavra de Deus, Deus falando com a gente. Esse dom ele é importantíssimo, gente. Entender a palavra de Deus é algo importantíssimo. Deus fala conosco
através da palavra dele escrita, que é a Bíblia, né? E Deus fala conosco através da tradição oral. Os apóstolos, quando eles começaram a sua obra de evangelização, eles não tinham ainda os evangelhos. Eles só escreveram os evangelhos lá na frente. Então a igreja passou a ter esses livros, que são os evangelhos, que são as cartas de São Pedro. Nós vimos na aula passada a carta de São Pedro, a primeira carta de São Pedro. Tem as cartas de São João, tem as cartas de São Paulo, sabe? Os Atos dos Apóstolos, escritos por São Lucas, que escreveu o Evangelho de São Lucas. Isso foi sendo escrito ao longo do ensino deles. Você entende? A relação que esses homens, que os discípulos tinham com as comunidades que iam sendo formadas, esta relação também vai influenciando naquilo que está sendo escrito. Mas no começo não tinha a palavra escrita do Novo Testamento. Tinham os livros do Antigo Testamento, mas não do Novo Testamento. O Novo Testamento é justamente isso, esta experiência que os discípulos tiveram no processo de evangelização, em apresentar o querigma, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela foi sendo publicada, ela foi sendo ensinada e depois ela foi sendo escrita uma parte dela. E tudo isso chega até nós pela igreja, mantido pelo Espírito Santo. Tanto a tradição oral, que é uma parte, que é o todo, quanto a Bíblia, que é uma parte dessa tradição oral que foi escrita. Escrita e inspirada pelo Espírito Santo. Mas como é que eu vou entender isso? Eu vou entender isso através do magistério da igreja. É a igreja que tem o direito e o dever de me ensinar. Lutero estava totalmente equivocado. Lutero achava que não era necessário a igreja para ensinar a palavra de Deus. Lutero perdeu a consciência da importância do dom do entendimento, que é um dom que o Espírito Santo nos dá. Então, o dom do entendimento, ele também age em nós, mas age de forma muito grande na Igreja Católica. Porque a Igreja Católica recebeu de Deus um mandato para ensinar. O próprio Cristo falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, eu vos digo, ide e ensinai. Então, quem que tem que ensinar é a igreja. Então, quando Lutero fala, olha, eu não preciso da igreja para entender a palavra de Deus, só com o meu racional eu consigo entender a palavra de Deus, Lutero comete um erro gravíssimo. E ele vai contra Cristo. Impressionante, porque é Cristo quem manda a igreja ensinar e quem dá a autoridade e a capacidade sobrenatural para a igreja manter o ensinamento e ensinar os outros ao longo dos séculos. Então, quando Lutero fala, eu não preciso da ação da igreja, ele está jogando fora este dom essencial para entender a palavra de Deus. Porque para entender a palavra de Deus, eu preciso deste dom de entendimento, que foi dado de forma maravilhosa à igreja, e é dado a nós também na medida em que nós somos fiéis a Cristo na igreja. Isso é super importante. Então, para entender a palavra de Deus, eu preciso do dom do entendimento, que é derramado pelo Espírito Santo. Lutero se confundiu completamente. Ele esqueceu que existe esse dom de entendimento sobremaneira na igreja. Ele achou que só nele poderia ter o dom do entendimento e nos outros. Então ele despreza este lado do dom do entendimento. Isso é muito sério. Esse grande cisma da igreja, essa grande ruptura da igreja, é uma ruptura que a pessoa talvez não tenha percebido, ou tenha percebido, não sei, não posso falar. Mas a gravidade nisso é uma gravidade que vai contra o dom, o primeiro dom de santificação, que é o dom de entendimento da palavra de Deus. Eu consigo entender o que Deus fala comigo. Por quê? Porque o dom do entendimento está acontecendo dentro de mim. Mas veja, não se esqueça, nós podemos estar sob a ação do dom do entendimento, e isso é super importante, que é justamente a capacidade de entender a palavra de Deus, de entender o que Deus fala comigo, de estar perto de Deus e escutar o que Deus fala comigo. O que é a oração? A oração é diálogo. Eu falo
e Deus responde, para eu entender o que Deus está falando comigo na oração, eu preciso da ação do Espírito Santo direta e preciso da ação deste dom de santificação, que é o dom do entendimento, que o Espírito Santo me derrama. Mas espera, eu posso entender a palavra de Deus quando Deus fala comigo através da Bíblia, através da igreja. Eu posso estar entendendo realmente pelo dom do entendimento, ou eu posso pensar que eu estou entendendo porque eu me afastei do dom do entendimento e estou analisando só com a minha cabeça. Acontece? Claro que acontece. Quando, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão e eu humanamente quero tomar um tipo de caminho, e o caminho que Deus quer me dar não é aquele, humanamente eu vou tender a ir para aquele caminho oposto a Deus. E posso até achar que a palavra de Deus está me falando algo em favor daquele caminho contrário à vontade de Deus. Isso acontece? Claro que acontece. Aí é o racional humano que está agindo. Mas tem também a ação do demônio, que vai querer colocar dúvida na palavra de Deus. Então não é só o dom de entendimento que age em mim. Existe o dom do entendimento, que é sobrenatural, existe o meu racional interesseiro e existe a ação do demônio, que quer me afastar muito daquilo que a palavra de Deus realmente significa. Quando você interpreta a Bíblia de forma errada, muitas vezes acontece porque o demônio está tentando a pessoa interpretar a Bíblia de forma errada. Você pega, por exemplo, eu não sei se esse é o número exato, mas você pega, por exemplo, aí, você tem pelo menos 6.000 denominações protestantes diferentes. 6.000. O pastor A brigou com o pastor B porque o pastor A interpreta aquele trecho da Bíblia diferente do que o pastor B interpreta. Aí o pastor B fica bravo com o pastor A e monta uma igreja. Então ele vai começar a ensinar aquele grupo de pessoas a partir da visão que ele tem sobre aquele trecho da palavra de Deus. Só que aí vem o pastor C que está junto com o pastor B. E o pastor C começa a interpretar de uma outra forma diferente, tanto do pastor A quanto do pastor B. E ele fica bravo com o pastor B, então ele vai montar uma nova igreja onde ele vai explicar de acordo com, segundo ele, o Espírito Santo. Mas o pastor A falou que era o Espírito Santo que estava inspirado. O pastor B também falou, e agora o pastor C está falando a mesma coisa, só que eles estão explicando coisas completamente diferentes uma das outras. E os três estão falando que é o Espírito Santo que está agindo. É? Claro que não. Por quê? Está faltando aqui o dom da humildade, o dom da inteligência, do entendimento. Deus derramou o dom do entendimento à igreja. Por quê? Porque a Igreja Católica foi instituída também para isso. Então, para interpretar a palavra de Deus de forma adequada, precisa extremamente da ação do Espírito Santo. Então, você pega a ação do Espírito Santo na igreja, na interpretação da palavra de Deus, você vai ver que é uma sequência de séculos e séculos em que a palavra de Deus está sendo bem interpretada. Então, o Papa não vai contra o que o Papa falou, o Papa anterior falou, em relação à interpretação da palavra de Deus. Interessante isso, né? Você tem um monte de papas na igreja. Um monte. Você teve papas que são bons e papas que não foram bons. Você tem papas que foram escolhidos que não deveriam nunca ser escolhidos. Mas se tornaram papas. Mas em matéria de interpretação da palavra de Deus, aquele papa que é bom interpreta a palavra corretamente. E aquele papa que é mau, aquele trecho da palavra também ele interpreta de maneira correta. Porque ele recebeu de Deus a missão para isso. Isso é importante pra caramba, gente. Então, aqui você percebe a importância da ação do dom de entendimento. Um papa, ele nunca vai contradizer em matéria de teologia o que o outro papa falou. Por quê? Porque estão agindo sob a ação do Espírito Santo. Estão agindo sob a ação do dom do entendimento que foi derramado à igreja.
A igreja, ela definiu quais são os livros que fazem parte da Bíblia. Como que ela definiu? Ela analisou e percebeu que determinados livros que compõem a Bíblia são inspirados pelo Espírito Santo. E outros livros que poderiam compor a Bíblia, não são inspirados pelo Espírito Santo, então não podem compor a Bíblia. Então a Bíblia é uma biblioteca, é uma série de livros que foram analisados pela igreja, e a igreja definiu, olha, de todos os livros que nós já analisamos, esses daqui são inspirados, então eles fazem parte da Bíblia. Esses que não são inspirados, nós descartamos. Eles não fazem parte da Bíblia. Então, quem deu essa capacidade para a igreja foi Cristo. Porque Cristo falou, ide e ensinai. É importante a gente entender. Por isso que a igreja ela foi repleta do dom de entendimento, que é a capacidade de compreender a palavra de Deus. Então, quando nós estamos rezando na nossa oração pessoal, isso nós estávamos estudando até antes de começar de mudar o horário do programa, veja, esse dom de entendimento ele é essencial na nossa vida de oração. Quantas e quantas vezes a nossa oração é diálogo? Eu falo com Deus e Deus vai me responder. Como é que Deus vai me responder? Lendo um trecho da palavra de Deus, ouvindo uma homilia de um padre que é sério, ouvindo conselhos de pessoas que têm vida de caminhada comprovada, vida íntegra, e ouvindo mesmo, o próprio Deus fala conosco no nosso coração. Como é que eu sei que é Deus falando comigo? Porque eu fico em paz. Porque eu enxergo coisas que até então eu não tinha enxergado. Isso é o dom do entendimento, o dom da capacidade de compreender a palavra de Deus, de compreender Deus falando comigo. Você percebe? Quando os nossos irmãos protestantes falam, olha, nós não acreditamos, nós só acreditamos na palavra de Deus. Não faz sentido, porque a palavra de Deus veio de algo maior do que a própria palavra em tamanho. A palavra de Deus é uma parte escrita dos ensinamentos dos apóstolos. Sabe? Então, a tradição oral, os apóstolos ensinavam de forma oral, não tinha nada escrito do Novo Testamento. Então, essa tradição oral, ela é tão inspirada quanto a palavra de Deus. E ela foi mantida na igreja. Nós estudamos durante 6 anos, praticamente, o Catecismo da Igreja Católica, e tem muita coisa que está no Catecismo que veio da palavra de Deus e que veio da tradição oral. Não está escrito de forma direta na Bíblia. Você compreende? Então, veja, como é que eu sei que isso é inspirado pelo Espírito Santo? Porque o magistério da igreja me garante isso. Porque um papa não vai contra outro papa nesses temas. E se o papa for contra o outro papa nesses temas? Este é um papa que está completamente fora da ação do dom de entendimento e da ação do Espírito Santo. Isso é algo terrível. Por isso a gente precisa rezar pelos papas, rezar pelos bispos, pelos padres, para que eles possam estar dentro desse contexto. Dentro desse contexto. Então, compreender o que Deus me diz é possível graças à ação do dom da inteligência, do dom do entendimento. Sem o dom do entendimento, eu corro o risco de não entender o que Deus está me dizendo. De não entender o que Deus está me dizendo. Mesmo lendo a palavra de Deus. Mesmo lendo a palavra de Deus. Então, tem trechos na Bíblia que se eu não permitir a ação do dom do entendimento, eu não vou compreender, porque não é fácil você entender quando Deus fala através, por exemplo, de parábolas. Não é fácil entender o que Deus está falando quando Deus fala através de símbolos. Quando você pega, por exemplo, os primeiros 3 capítulos do livro do Gênesis, que é o primeiro livro que está na Bíblia, onde Deus revela a maravilha, né, aquelas maravilhas, os primeiros 3 capítulos do Gênesis, a criação, deixa eu abrir aqui, Gênesis 1, a criação
depois vem o paraíso, depois vem a culpa original. Basicamente, esses 4 primeiros capítulos, eles têm uma linguagem que é uma linguagem que a gente chama de alegórica. O que é alegoria? Alegoria é você apresentar um determinado tema usando símbolos, usando metáforas. Se você for traduzir, se você for interpretar os primeiros 3, 4 capítulos do livro do Gênesis ao pé da letra, você está errando. Porque são alegorias, é uma linguagem diferente, é uma linguagem um pouco mais simbólica. Veja, isso é inspirado pelo Espírito Santo, porque o Gênesis, ele nos traz, nessa linguagem desses 3 primeiros capítulos, ou 4, nessas alegorias, verdades religiosas que são importantíssimas. Por exemplo, quem criou foi Deus. Adão e Eva são os nossos primeiros pais? Na realidade, existiu o primeiro casal criado por Deus. Esse primeiro casal criado por Deus era Adão e Eva? Não é esse o foco. O foco é, existiu o primeiro casal e esse primeiro casal foi criado por Deus. Em que sentido? Esse primeiro casal recebeu de Deus a capacidade de ter uma alma espiritual. Você compreende? Como é que esse primeiro casal surgiu? O Gênesis não fala. A linguagem simbólica aqui, a linguagem alegórica, está me revelando verdades religiosas, não verdades históricas como a ciência da história hoje analisa. Houve o primeiro casal? Claro que houve o primeiro casal. Como que ele era? Ele era desse jeito. Esse primeiro casal recebeu de Deus a capacidade de ter uma alma espiritual. Esse é o ponto. Você percebe? Adão significa aquele que foi tirado do pó. E Eva foi tirada. A palavra Eva significa aquela que é a mãe da vida, aquela que gera a vida. Veja, o sentido aqui não é um sentido histórico, é um sentido simbólico. Quem criou foi Deus. Como que Deus criou? Como é que surgiu esse primeiro casal? O Gênesis não está falando. O que o Gênesis está falando é que quem criou foi Deus. Como ele criou esse primeiro casal, quem vai definir de forma mais correta é a ciência. Se a ciência estiver iluminada, se deixar-se iluminar pelo Espírito Santo. Então, verdades que são importantes demais. Deus criou Adão. Do pó da terra, Deus criou Adão. Veja, é uma realidade simbólica. Se você for analisar a parte material do corpo humano, é física e química pura, do pó da terra. Você tem, na terra, você vai encontrar minério de ferro, minério de manganês, minério de cálcio, potássio, você vai encontrar zinco, está tudo dentro do corpo humano, funcionando e agindo a partir da nossa alma. Encontrou isso? Encontrou. Aonde? Está dentro do nosso corpo, a parte material do nosso corpo. A parte material do nosso corpo, Deus tirou do pó da terra. É uma forma simbólica de dizer, é uma forma que traz uma alegoria. O importante é saber que Deus criou. Agora, como Deus criou esses primeiros pais, o Gênesis não está falando. Isso é entender a palavra de Deus. Tem uma série de trechos da palavra de Deus que, se a igreja não tiver a autoridade para ensinar, as pessoas não vão compreender. Você pega, por exemplo, a linguagem apocalíptica, que é uma linguagem que apresenta profecias de forma simbólica, de coisas que vão acontecer ainda, coisas que já aconteceram e coisas que vão acontecer ainda. Se você for analisar isso de forma ao pé da letra, você vai errar completamente a análise desses trechos importantes. Isaías tem uma linguagem apocalíptica, um pedaço de Isaías. Você pega Daniel, você tem uma linguagem apocalíptica muito forte, um trecho do seu livro. Você pega o livro do Apocalipse, é um livro que usa essa linguagem simbólica muito forte. Então, para eu poder interpretar isso de forma adequada, como Deus quer que a gente interpreta, ele encarregou a igreja e deu à igreja uma quantidade imensa de dom de entendimento. Então, eu participo disso também aprendendo como a igreja ensina. Deu para entender? Que bom.
Então, segunda-feira, a gente continua nesse estudo sobre os dons, nesses 3 dons que vão iluminar nossa inteligência. Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.